Boa noite, pessoal, tudo bom? Boa noite, professor. Nosso trabalho é em relação à lei processual penal e a sua eficácia no tempo e no espaço e também a sua interpretação e a integração dessa lei. Nosso trabalho vai ser apresentado por mim, Adilson Feldripe, pela Alessandra Cardoso, pelo Hugo Gesualdo, pela Júlia Coutinho e pela Maria Eduarda Gigli. Nós separamos o trabalho em 4 tópicos. Primeiro, a lei processual no espaço, que eu vou falar. Depois, a lei processual no tempo. Aí nós temos a interpretação e depois a integração da lei processual penal. Então, inicialmente, para começar a entender melhor o motivo do nosso trabalho e tudo mais, é bem necessário entender que a eficácia de uma norma processual depende da sua aptidão para produzir efeitos. Entender que essa eficácia não é absoluta e ela varia de acordo com alguns elementos, como, por exemplo, o espaço e no tempo. O espaço eu vou explicar mais abaixo e o tempo, bem resumidamente, porque será bem explicado depois também, em relação à extratividade da norma. Então, para a parte inicial da aplicação no espaço, o artigo 1º do CPP ele adota o princípio da territorialidade, que traz como regra geral, esse artigo, a solução de conflitos. Deixa claro que, se um crime for cometido em território brasileiro, ele será punido com as leis brasileiras, porque não seria justificável um crime cometido aqui no Brasil ser punido por uma lei estrangeira, porque não foi isso que foi acordado entre os legisladores e entre a população. E, afinal, como é que é definido o local do crime? O artigo 6º do CPP, ele traz em verbos: considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Ou seja, o legislador ele adotou aqui a teoria da ubiquidade ou a teoria mista. E para entender melhor isso, tem um julgado, que é um habeas corpus de São Paulo. O caso é o seguinte: em um aeroporto de Tupã, uma aeronave foi sequestrada e uma pessoa foi morta quando chegou no Paraguai. Só que o STJ entendeu que, devido ao iter criminis, ao crime continuado, a ação começou aqui no Brasil. A vítima teve a sua liberdade privada no Brasil. Então, por mais que o resultado do crime tenha sido efetivado, no caso, o resultado morte tenha sido efetivado fora do país, no Paraguai, deveria ser julgado pelas leis brasileiras, porque o crime começou aqui no Brasil. E também, em relação ao artigo 1º do Código de Processo Penal, ele traz em seus incisos algumas exceções. E o primeiro inciso é em relação aos tratados e as convenções e as regras de direito internacional. Então nós temos que, se o Brasil for consignatário de alguma convenção internacional, algum tratado que tenha a sua própria maneira de punir e de processar algumas situações ocorridas, a legislação brasileira será afastada desses casos. São 2 exemplos que o doutrinador utiliza bastante, que são os diplomatas que, quando são encontrados a serviço do seu país de origem, cometem alguns delitos de território nacional. E também com cônsules que, no caso de infrações relativas ao exercício de suas funções no território de seu consulado, será julgado pelas leis dos tratados e das leis internacionais, e não pela lei brasileira. O segundo inciso, ele traz a segunda exceção, que são as prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos ministros de Estado, nos crimes conexos com o Presidente da República e dos ministros da STF, nos crimes de responsabilidade. Aqui, nesse caso, incide uma coisa que é denominada jurisdição política, que impõe determinadas condutas sejam processadas e julgadas não pelo Poder Judiciário, mas sim pelo Legislativo. Assim, foi atribuído ao Senado Federal a competência privativa para julgar algumas situações, como, por exemplo, o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, e também os ministros do STF e os membros do Conselho Nacional nessas mesmas situações. Aqui o crime de responsabilidade tem que ser entendido como infrações político-administrativas, que acarretam na perda de cargo e na inabilitação temporária por exercício de cargo da função pública. O terceiro inciso, que traz a outra exceção, é em relação aos processos de competência da Justiça Militar, porque o artigo 124 da Constituição Federal atual diz que a Justiça Militar tem por atribuição julgar os crimes militares, e ele será julgado de acordo com o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar. Mas também é interessante dizer, porque os militares passam a ser crimes militares, alguns crimes previstos fora do CPPM. Tipo, são alguns casos
um delito de abuso de autoridade, que tem previsão legal na legislação penal comum, no nosso Código Penal. Antes não seria considerado crime militar, porque não é previsto no CPM, e continua não sendo porque compete à justiça comum. E mesmo que a justiça militar integra o rol das jurisdições especiais, o próprio Código Penal Processual Militar diz que nos casos omissos no CPPM, deverá ser julgado pela legislação processual comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo ainda no processo penal militar. Agora, os próximos dois incisos, eles foram um pouco prejudicados de acordo com o passar do tempo, eles não foram muito atualizados. O inciso 4º, ele fala em relação aos processos de competência dos tribunais especiais, que seria o artigo 122 da Constituição Federal, número 17. Mas essa disposição foi prejudicada porque ela se moldava na Constituição Federal outorgada de 37, e em relação aos tribunais de exceção. Só que esses tribunais não podem mais ser criados por causa do princípio do juiz natural, que está previsto no nosso artigo 5º da Constituição Federal em um inciso. Então, essas condutas, as condutas seriam elencadas nesse artigo, ela tem por destinação atentar efetivamente ou potencialmente contra a soberania nacional e a sua estrutura política brasileira. Então, hoje em dia, para julgar esses casos, a Justiça Federal é a responsável por isso, porque está lá no artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal. E o último inciso que fala em relação às exceções, que também resta um pouco prejudicado, é em relação aos processos por crime da imprensa. Ele está prejudicado porque a lei que regulava esse processo da apuração dos crimes de imprensa não foi trazida para a nossa Constituição Federal. E então foram tipificadas no Código Penal normal. Ou seja, além de não ter sido trazida para a nossa Constituição, o STF também não entendeu como constitucional essa lei, a lei dos crimes de imprensa, que então deveriam ser realmente julgados pela lei penal comum. Então, em suma, em relação à parte territorial, a gente tem que a regra geral da solução de conflitos é norteada pelo princípio da territorialidade, que eu falei lá do artigo 1º, que a lei penal comum, ou seja, o Código de Processo Penal, aplica-se aos crimes praticados em solo nacional. Depois, também é necessário lembrar que consideram-se os crimes praticados no local em que ocorreu a ação ou a omissão no lugar que ocorreu o resultado, ou seja, o artigo 6º. E executa-se a territorialidade às situações em que, mesmo que de forma subsidiária, aplicada por lei processual comum ou nas infrações penais, ou seja, em hipóteses em que devem incidir as normas incorporadas ao direito estrangeiro, como, por exemplo, os de tratados internacionais, as regras nacionais se inserem na regulamentação específica para determinadas situações, como, por exemplo, as de crimes militares. E assim eu termino a parte em relação ao espaço e passo a palavra agora para a gente falar sobre a aplicação da Lei do Processo Penal no tempo. Oi, gente, então, meu nome é Maria Eduarda e agora eu vou falar um pouco sobre a Lei Processual Penal no tempo. Bom, o artigo 2º do Código de Processo Penal, ele dispõe que a lei processual ela será aplicada de imediato, assim, desde logo, sem prejuízo de validade dos atos relacionados sob a vigência da lei anterior. Ou seja, o princípio que vai reger a aplicação penal é o princípio do efeito imediato ou da aplicação imediata. E então, como esse princípio vai reger, né, toda a aplicação penal, ele dispõe de vários efeitos, e eu considero trouxe duas consequências que eu acho as mais importantes para serem ressaltadas. Bom, a primeira seria que os atos processuais praticados no período de vigência da lei revogada, elas não são invalidadas em virtude da nova lei, ainda que importe esta em benefício do acusado, porque a gente está falando de atos processuais. A segunda consequência é que a nova norma processual ela tem aplicação imediata. Então, não é muito importante se o fato objeto do processo criminal foi praticado antes ou depois de sua vigência, porque como a norma processual ela não incrimina condutas, ela dispensa a fixação da vacatio legis, não sei se eu falei certo, mas daquele tempo, né,
que a gente já falou, já estudou antes. Bom, então agora, como para falarmos mais sobre as normas processuais, a gente precisa entender o que elas são e diferenciar também das normas híbridas, das normas heterotópicas, enfim, de todos esses processos que a gente vai falar um pouquinho melhor. Então, as normas processuais são aquelas que regulamentam aspectos relacionados ao procedimento ou à forma dos atos processuais, sendo regidos pelo princípio mencionado anteriormente, que é aquele princípio da aplicação imediata. Então, assim, seria, por exemplo, na verdade eu vou... Então, enfim, vou trazer um exemplo meio raso, mas depois eu vou explicar um pouco melhor. A norma processual, então, seria aquela de a citação por hora certa quando o réu for oculto e não for citado, né? Tá sendo oculto para não ser citado, então a gente faz uma citação por hora certa. Essa seria uma norma processual do artigo 362 do Código de Processo Penal. Por outro lado, as normas materiais são aquelas que objetivam assegurar direitos ou garantias. Então, elas acabam possuindo um efeito retroativo no aspecto de que, se for beneficiar o réu, né? Então, se for beneficiar o réu, a norma material, ela vai retroagir, mas nunca vai retroagir para prejudicar o réu. Então, por exemplo, quando entra em vigor uma norma que reduz a pena fixada em algum tipo penal, o efeito dessa norma ela vai retroagir em relação às condenações anteriores, mesmo em situações em que tenha tido o trânsito em julgado da decisão. A súmula 61 do STF, ela até estabelece isso da questão de poder retroagir mesmo já transitado julgado. A súmula, vou ler aqui para vocês o que a súmula estabelece certinho. Se estabelece que, transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna. Ou seja, quando for melhor para o réu, vai retroagir. Enfim, agora a gente vai falar sobre as normas heterotópicas. Bom, a gente percebeu que existe uma diferença conceitual entre as normas processuais e as normas materiais. Mas, muitas das vezes, elas acabam se vinculando na prática em uma natureza distinta. Então, assim, muitas das vezes as normas processuais, mesmo inseridas no Código de Processo Penal, elas vão acabar possuindo um conteúdo material. E também, muitas das vezes, né, meio claro, que as normas materiais, mesmo inseridas no Código da Constituição Federal, elas vão acabar apresentando um conteúdo processual. Quando isso tudo acontece, se chama o fenômeno de heterotopia, que é um fenômeno, né, de intromissão de conteúdos materiais no âmbito de incidência de uma norma de natureza processual e vice-versa. E esse fenômeno acaba produzindo efeitos relacionados à ultratividade, retroatividade ou a do efeito imediato. Dito isso, é bom ressaltar e deixar muito claro que não é muito fácil de identificar esse fenômeno. Então, a doutrina ela acaba nos explicando, nos dando uma dica de que as normas que possuem natureza material vão ser aquelas normas que, muitas das vezes, né, em geral, vão ser aquelas normas que criam, ampliam, reduzem ou extinguem a pretensão punitiva estatal, tornando mais intensa ou branda a sua situação, independentemente do instituto em que elas estão inseridas. Então, para deixar isso meio claro, assim, eu vou trazer 3 exemplos para explicar. O primeiro seria que as disposições relativas à extinção de punabilidade possuem caráter material, mesmo estando incorporadas à lei processual. O segundo seria que as normatizações relativas à prisão do réu ou à concessão de liberdade provisória vão possuir um conteúdo, né, material, mesmo estando no Código de Processo Penal. E o terceiro exemplo, que para mim assim, é o mais claro, que fica mais claro de entender o que seriam as normas heterotópicas, que é o direito do réu em ser interrogado na presença do advogado. Bom, esse direito ele está presente no caput do artigo 185 do Código de Processo Penal, mas o seu objetivo é efetivar a garantia da ampla defesa, que essa garantia está presente, né, prevista na Constituição Federal. Então, acabam se confundindo, né, um pouco o caráter da norma. É basicamente isso. Já as normas mistas ou híbridas vão ser aquelas que apresentam uma duplicidade de conteúdo, ou seja, elas têm um conteúdo tanto material quanto processual. E essas normas, elas têm uma importância muito grande, né, devido à eficácia da lei no tempo. Então, a gente acaba possuindo 2 orientações a se seguir quando a gente se depara com uma norma mista. A primeira, que é a menos utilizada, que entende que é necessário verificar se dá para ter uma cisão da norma.
E para isso, analisa se a sua aplicação ela seria imediata ou não aos fatos ocorridos anteriormente à sua vigência. Então, assim, se o novo conteúdo material da norma que for inserido for prejudicar o réu, ele não vai ser aplicado, vai continuar sendo aplicado à norma anterior. Mas se for aplicado um novo conteúdo processual, é este que deve ser aplicado imediatamente, ainda que não favoreça o acusado. Ou seja, numa mesma norma que tem dois conteúdos, o processual e o material, pode-se utilizar apenas um deles. Então, é basicamente isso. A segunda orientação, que é a corrente assim, mais utilizada, que é a que mais prevalece, ela aponta que não é admitido a cisão da norma. Então, se a aplicação do conteúdo material da norma for prejudicar o réu, essa norma como um todo, ela não vai poder ser aplicada. Ou seja, não vai ser aplicada nem o conteúdo material, nem o conteúdo processual. Por outro lado, se o conteúdo material, né, da norma for favorável ao réu, ele deve ser sim aplicado e, por consequência disso, a sua disciplina processual também vai ser aplicada. Então, é meio que tudo ou nada, assim, né, dessa norma. Então, para explicar um pouco melhor uma situação que acontece essa segunda orientação, eu trouxe a situação que foi enfrentada pelos tribunais com a vigência da Lei 9.271 de 1996, que atribui uma nova redação ao artigo 366 do Código de Processo Penal, e começou a dispor que, vou ler aqui para vocês, se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva nos termos dispostos no artigo 312. Então, como a gente consegue perceber, esse dispositivo ele possui dois conteúdos distintos. O primeiro, quando se fala na suspensão do processo, o conteúdo é nitidamente processual, pois é relativo ao fluxo procedimental. E no aspecto, a suspensão do prazo prescricional, que o conteúdo é material. Então, considerando essa duplicidade, o STJ ele entendeu que esse artigo ele só poderá ser aplicado aos fatos cometidos após a sua vigência, não podendo retroagir. Porque a gente consegue considerar que a suspensão da prescrição ela pode acabar prejudicando muito o réu. Então, essa não pode acontecer, não podendo acontecer a cisão da norma, ela vai ser vedada como um todo, ela vai ser só poderá ser aplicada depois da sua vigência. Bom, dito isso, para deixar bem claro que para não acontecer confusão entre as normas heterotópicas e as normas híbridas, a gente consegue resumir aqui bem rapidinho mesmo, que a norma heterotópica é quando a norma possui uma determinada natureza, mas acaba encontrando um diploma de caráter distinto. E as normas híbridas ou mistas são aquelas que apresentam uma dupla natureza, ou seja, tem as duas naturezas. Então, é basicamente isso. E agora eu vou passar a palavra para a Alessandra, que vai falar um pouquinho melhor sobre as outras situações das normas processuais penais no tempo. É isso, muito obrigada. Oi, gente, eu sou a Alessandra e eu vou dar continuidade na matéria de temporalidade na Lei Processual Penal. Bom, quanto à atividade e extratividade da lei. A atividade entende-se como aquele lapso de vigência da lei, né? Ou seja, vai ser tudo aquilo que compreende entre a data que essa lei entrou em vigor e a data que essa lei foi revogada. Tudo aquilo que extrapolar esses limites, a gente chama de extratividade, né? Quando os efeitos da lei incidirem antes da sua data de entrada em vigor, a gente vai chamar de retroatividade. Quando essa lei gerar efeitos para além da data de sua revogação, a gente vai chamar então de ultratividade. Só que cabe lembrar que para as normas de direito processual penal puro, a gente vai incidir o princípio do tempus regit actum, o tempo rege o ato. O que é isso? É uma aplicação imediata, ou seja, não importa se o indivíduo cometeu um crime hoje e amanhã saiu uma nova lei e que tinha uma pena mais benéfica, uma pena com um tempo menor. Não importa, esse indivíduo ele vai ter que responder o crime de acordo com a norma que estava vigente na data em que ele cometeu o delito. Então, a extratividade ela só poderia então se aplicar nas normas materiais benéficas e nas normas processuais apenas nas hipóteses de normas heterotópicas, que foi explicado pela Eduarda anteriormente.
Um exemplo de retroatividade, então, a gente pode considerar que o indivíduo comete em 2005 a prática de tráfico de cannabis sativa, né, que contemplava até então, né, até 2005, um aumento de pena por concurso eventual de agente, né, que era previsto no artigo 18, inciso 3 da Lei 6368 de 1976. Só que com a entrada em vigor da nova lei antidrogas, a Lei 11.343 de 2006, houve uma revogação da Lei 6368, né, e deixou de existir essa majorante. Então, consolida-se, nos tribunais superiores que deve se atentar ao princípio constitucional da retroatividade da norma penal mais benéfica e que, para esses casos, né, deveria ser afastada a majorante, uma vez que foi configurado um abolitio criminis, né, que é quando um tipo penal ele deixa de existir. Esse entendimento, inclusive, ele vai ao encontro, né, ele concorda com a súmula 501 do STJ, que vai dizer que é cabível a aplicação da retroatividade da lei 11.343, desde que o resultado da incidência das suas disposições na íntegra seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da lei 6368, sendo vedada a combinação de leis. Já um exemplo da outra atividade, nós temos aquelas porcentagens para pleitear a progressão de regime na execução penal, por exemplo. Até a entrada em vigor do pacote anticrime, nós tínhamos 3 porcentagens. 1/6 para crimes comuns, 2/5 para crimes hediondos primários, 3/5 para crimes hediondos reincidentes. O pacote anticrime, ele instituiu novas porcentagens, né, com mais especificidades, e aqueles que cometeram um crime até 2019 vão responder pela lei mais benéfica, né? Ou seja, aqueles que cometeram crime comum, por exemplo, por mais que fossem reincidentes, vão cumprir apenas 1/6 da pena e não 20% da pena, como prevê o novo pacote anticrime. Mesmo que a condenação, o trânsito julgado, enfim, ele tenha se dado após a entrada em vigor do pacote anticrime, porque o que interessa aqui pra gente vai ser sempre a data em que o indivíduo cometeu o delito e não a data da sentença em si. Bom, acerca da revogação, da derrogação e abrogação da lei, né? O que seria isso? A revogação, né, a gente está mais acostumado, ela é aquele momento em que a norma processual penal ela deixa de integrar o nosso ordenamento jurídico. A revogação ela pode ser expressa, quando vai estar literalmente escrito ali no texto da lei, da norma, que a lei X, ela vai em seus artigos 2, 3, 4, 5, por exemplo, revogar os outros artigos 10, 9 e 8 da lei B, né? E a revogação tácita, ela acontece quando a lei posterior, ela apresenta dispositivos completamente compatíveis com a lei anterior, né? Um exemplo disso muito claro foi quando declarou-se, né, a maioridade civil em 18 anos. Então, isso tacitamente implicou todos aqueles dispositivos do Código Processual Penal que tinham privilégios processuais aos acusados que eram maior de 18, mas menores de 21 anos. No quesito da abrangência da revogação, ela pode ser derrogação, que é quando a norma ela vai ser revogada parcialmente, ou abrogação, que trata-se da revogação total da norma anterior pela norma posterior. Bom, acerca da temporalidade em sede de execução criminal, a gente tem duas correntes divergentes. A primeira acredita que trata-se de norma material e, portanto, deveria se aplicar o princípio da irretroatividade da lei mais gravosa e da retroatividade da lei mais benéfica. E uma segunda corrente, né, que acredita que trata-se de norma de natureza processual e, portanto, deveria se aplicar apenas o princípio do tempus regit actum. Embora haja essa divergência, existe um prevalecimento e uma orientação de todo o nosso, do nosso ordenamento jurídico, os tribunais decidem nesse sentido, de que as normas de execução penal elas possuem caráter material. Né? E por fim, embora não se trate de lei processual penal, mas sim de lei penal, mas é um tema ainda importante, a lei penal, como ela se dá no tempo diante do crime continuado e do crime permanente. Né? Embora haja divergência sobre isso, a súmula 711, né, 711 do STF,
ela vai dispor que a lei penal mais grave vai se aplicar ao crime continuado ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Bom, essa foi a minha parte e agora eu vou passar a palavra para o meu próximo colega. Olá, meu nome é Hugo Gesualdo e eu vou falar sobre a interpretação. Para esse assunto eu escolhi a doutrina do Edenilson Feitosa porque eu achei que ele trazia mais classificações para enriquecer ainda mais nosso estudo. Então, a interpretação ou exegese, ela é uma atividade que consiste em determinar o sentido e o alcance da lei. Ela tem 3 tipos de classificação. O primeiro, que é quanto ao sujeito que elaborou. O segundo, que é quanto aos meios empregados, que na verdade são os métodos de interpretação. E o terceiro, que é quanto ao resultado. Bom, no primeiro, quanto ao sujeito que elaborou, a gente tem a classificação autêntico-legislativa, que é feita pelo mesmo órgão que elaborou a lei interpretada, tem efeito ex tunc, pois apenas esclarece o sentido daquilo que foi estabelecido na própria lei. Ela pode ser contextual, que é na mesma lei, e aí a gente tem um exemplo, o artigo 150, parágrafo 4º e o 327 do Código Penal, e ela pode ser não contratual ou posterior, que é quando ela é estabelecida, quando ela é feita em uma lei posterior. Quanto ao sujeito que elaborou, essa classificação também pode ser feita em doutrinária ou científica, que ela é feita pelos próprios estudiosos do direito. E também pode ser judicial, quando ela é feita pelos órgãos jurisdicionais, são os juízes e os tribunais. Já na classificação quanto aos meios empregados, que são os métodos de interpretação utilizados pelo intérprete ou pelo exegeta, pode ser o gramatical, literal, sintático ou filológico, que, como o próprio nome diz, utiliza para a interpretação o próprio significado das palavras. Também pode ser lógica, que o intérprete utiliza de regras de raciocínio lógico formal para interpretar a própria lei. Pode ser teleológica, quando a interpretação é feita a partir da finalidade para a qual a norma foi criada, de forma que não extrai do texto um significado incompatível com aquele que foi desejado pelo legislador. Então, é uma forma de procurar que o espírito da lei, do latim mens legis, bata, faça sentido com a intenção do legislador, que seria o mens legislatoris. Quanto aos meios empregados, que são os métodos de interpretação, ela também pode ser feita de maneira sistemática, que é quando o intérprete coloca a norma a ser interpretada em relação com o conjunto de todo o direito vigente, usa todo o sistema, por isso o nome. Ela também pode ser histórica, como o próprio nome diz, que ela examina todo o processo evolutivo da lei, todo o debate por trás dos projetos de lei, as discussões na elaboração e a exposição dos motivos. Bom, o terceiro método de classificação utilizado pelo Edenilson é quanto ao resultado. Esse método pode ser declarativo, que é basicamente a lei disse o que ela queria, então o resultado da interpretação vai coincidir exatamente com o sentido e o significado das palavras ali utilizadas pelo legislador. Ela também pode ser restritiva. Nesse caso, as palavras dizem mais do que a vontade do legislador. Então, o intérprete ele vai ter que restringir o significado, porque a lei disse mais do que ela queria, então a interpretação vai ter que ser restritiva. No contrário, que é a terceira forma de interpretação quanto ao resultado, é a interpretação extensiva. Nesse caso, a lei disse menos do que ela queria, então as palavras dizem menos do que a vontade do legislador, de forma que a interpretação vai ter que ampliar o significado daquilo que está escrito. E para finalizar, só para trazer, aqui não vai ser o tema do nosso trabalho, da minha parte de interpretação, que é a analogia. A analogia ela não entra aqui na parte de interpretação, porque, a analogia é parte do princípio de onde há a mesma razão, aplica-se o mesmo direito. Então, a gente aplica uma hipótese prevista em lei a uma hipótese semelhante sem previsão legal. Mas a natureza jurídica da analogia é de autointegração da lei, e não de interpretação. Por isso que a gente não vai estudar ela mais a fundo aqui. Bom, essa foi a minha parte. Espero que tenham gostado. Boa noite, eu sou a Júlia Coutinho e eu vou falar sobre o processo de integração da Lei Processual Penal.
O processo de integração consiste basicamente em procurar preencher alguma eventual lacuna da lei, nos casos em que esta for omissa em relação a alguma situação fática. E é muito importante já começar dizendo que o processo de integração não se confunde com o processo de interpretação da lei penal, né, lei processual penal nesse caso, porque o processo de interpretação consiste em você pegar uma norma já existente no dispositivo legal aplicável ao caso concreto e apreender dela algum sentido, atribuir a ela algum sentido. Já o processo de integração, como já expliquei, pode se dar de duas maneiras, por dois meios. Pode ser por analogia ou por uso dos princípios gerais do direito. Quando se faz uso da analogia, ela consiste basicamente em um processo no qual você pega um preceito legal já existente, que disciplina uma situação fática semelhante, e atribui esse preceito à situação fática que ainda não é disciplinada legalmente. Essa analogia, no entanto, é condicionada a 3 critérios. O primeiro deles é que ambas as situações têm que ter uma semelhança essencial e todas as diferenças entre elas devem ser meramente acidentais. O segundo critério é que elas duas devem ter a mesma valoração jurídica, né, ou bastante semelhante, porque assim se evita que seja atribuída a uma situação jurídica, né, não regulada pelo dispositivo legal, uma valoração que não era pretendida pelo legislador. E o terceiro critério é que ambas as situações fáticas devem produzir os mesmos efeitos jurídicos, devem gerar as mesmas consequências jurídicas. E é importante ressaltar também que no processo de analogia não importa a natureza da hipótese fática e tampouco a natureza do dispositivo legal que for utilizado. E dessa maneira você pode utilizar, por exemplo, um preceito existente no Código de Processo Civil, né, que regula alguma situação fática do âmbito civil, para regular uma situação que ainda não seja contemplada, né, por nenhum dispositivo legal e que seja do âmbito penal, por exemplo. Isso acaba sendo totalmente possível. E agora falando sobre os princípios gerais de direito, que são a segunda forma de integração da lei processual penal. Vou citar agora a definição de princípios gerais do direito utilizada pelo doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, que diz o seguinte: segundo ele, princípios gerais do direito são regras que se encontram na consciência dos povos e são universalmente aceitas, mesmo que não escritas. Tais regras, de caráter genérico, orientam a compreensão do sistema jurídico em sua aplicação e integração, estejam ou não incluídas no direito positivo. Então, basicamente, pode-se fazer uso de princípios norteadores do direito, princípios que são utilizados na hora de compreender os dispositivos legais e que foram utilizados na hora de dar origem a esses dispositivos legais, princípios que norteiam um pensamento coletivo para chegar a alguma solução para esse caso concreto que ainda não tem um dispositivo legal disciplinador, propriamente dito. E é basicamente isso. O nosso trabalho se encerra por aqui. Esse foi o nosso trabalho de lei processual penal no tempo, no espaço e a sua interpretação. Agradecemos pela atenção e uma ótima semana.